Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Amém. Nossa gratidão a todos que estão aqui conosco mais uma vez, no nosso culto presencial, a vocês também que nos assistem, que Deus possa estar abençoando a sua vida, e também sintam tocados pelo Espírito Santo, para que estejam conosco aqui também de forma presencial, para juntos cultuá-lo e engrandecer ao nome do nosso Senhor. Agradecemos mais uma vez a presença da Dona Nelma, mãe do Gabriel, que está conosco, aproveitando também, já antecipando, Dona Nelma nos doou já um tampão da pia, né, Gabriel? Já está ali embaixo na nossa cozinha, que será instalado em breve. Já estivemos aqui no feriado, já adiantamos praticamente os móveis ali, então aos pouquinhos estamos colocando a casa em ordem. Muito obrigado, Deus abençoe a senhora. O seu Antônio e a Adriana, que estão conosco aqui pela primeira vez na nossa igreja, são vizinhos aqui do bairro, né? São próximos aqui. Deus abençoe ricamente de vocês, se sintam em casa, com a presença de Deus, lógico, mas sejam muito bem-vindos e que possam outra vez estar conosco aqui. Deus abençoe. E a Lucilene, nossa vizinha aqui da frente também, muito obrigado pela presença.
Nossos dízimos e ofertas, todo segundo, terceiro e quarto domingo, durante o culto, nós entregamos e consagramos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, que também podem ser depositadas ou transferidas diretamente na conta da igreja. As nossas orações pela diaconisa Sandra, pela Kelly Deli, pela Clara, pequeno bebê que citamos semana passada, que fará uma cirurgia no coração. Então vamos orar, estará essa semana em Curitiba. Seu Altino, pai do pastor, terá que refazer a cirurgia, então vamos orar também por este momento. Família enlutada, do seu Berlim, pela retomada dos trabalhos da igreja, escola dominical, grupo de artesanato, grupo de apoio, jovens e estudos bíblicos. Nessa semana estejamos orando pelo Leandro, Joelma e toda a família. Leitura diária, indicações bíblicas para a nossa comunhão com Cristo. Então façamos uso não só delas, mas de todas as Escrituras. Curso bíblico, então toda quarta-feira às 19h30, é realizado aqui mesmo na igreja, e você está convidado a estudar as Escrituras conosco. Missão Portas Abertas, a China, 16º país que mais persegue os cristãos. De certa forma, a perseguição aponta para Cristo e seu amor. Xiao Ai, cristão perseguido na China. Então vamos orar por este país, que hoje a gente praticamente todos os nossos produtos são oriundos deste país, mas em outros são tão inteligentes para uma coisa e infelizmente não tem Cristo como centro da vida deles. Vamos orar por isso e também ao mesmo tempo agradecer por ainda sermos uma nação livre. Curso de crochê e tricô, você também está convidado toda quarta-feira às 14h30 aqui na igreja com a diaconisa Maria Luísa. Aniversariantes de junho, Patrícia, no próximo dia 16, a Luana, no dia 24, e no dia 26, a Júlia. Que Deus nos abençoe. Pastor. Antes que eu me esqueça, quem faz o estudo na quarta-feira, eu trouxe os estudos, então dá tempo. Então, dá tempo de até quarta-feira responder tudo. Aí peguei no final, tá? Para não esquecer, Deixa aqui. Mas, que bom. Obrigado, Antônio e Adriana, por estarem conosco pela primeira vez. Sejam bem-vindos também. É uma alegria poder receber os irmãos aqui neste culto, Claro, a todos que estão aqui também, a nossa gratidão, Dona Nelma mais uma vez, Lu, Sirene, não bonito, Minha mãe é Iene, então tá bem. Obrigado pela presença dos irmãos. O irmão Antônio deve estar voltando, essa semana, estava lá para o Pará, Maranhão, caminhoneiro, está voltando, então a nossa oração para que ele chegue bem aqui junto da sua família também. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar silenciosamente a Deus nesse instante também, colocando a nossa vida, colocando este culto, colocando o Senhor também diante dele em cada ato deste culto, que a gente possa engrandecer, louvar o nome do nosso bondoso Deus. Faça a sua oração silenciosa nesse instante. Meu irmão e minha irmã, que hoje sempre o nosso socorro e a nossa esperança estejam no Senhor, que fez o céu e a terra, que mantém a sua fidelidade para sempre, que nunca desampara as obras das suas mãos. Em nome deste Deus maravilhoso, eu saúdo a cada um dos irmãos e das irmãs nesta noite, com a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai,
e o consolo e o conforto do Espírito Santo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias neste Salmo 145. Salmos 145, do versículo 17 ao versículo 21. Nos Salmos 145, de 17 a 21. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam e de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda a todos os que amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todos sempre. Amém. Cantemos. Seguro estou, eu não tenho temor do mal, porque eu sou guardado pela fé em meu Jesus. Estando bem firmado em Jesus, meu Deus, sigo avante, confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, Deus da salvação, no perigo que separa, Ele poderá. Seu poder nos será susterá. Amém. Que maravilha é saber que nós estamos seguros na mão do nosso Deus. Pelo amor de Deus por nós podemos ter esta segurança. Vamos orar? Ó Deus, te agradecemos porque realmente perigo algum pode nos causar temor ou medo, Senhor Deus. Porque a nossa vida
está em tuas mãos. E sabemos, ó Pai, que na tua mão há força e há poder. E mais do que isso, Pai, o Senhor é o poder que move, e como diz o apóstolo Paulo, em quem movemos e existimos. Por isso, nesta noite, quando nos reunimos como igreja, nós te agradecemos porque o Senhor é presente na nossa vida. E a segurança que temos não está em nós, está em ti, Senhor. Por isso, independente da circunstância e do momento, nós podemos confiar e contar com a tua presença, Senhor. Como lemos no Salmo, perto está o Senhor de todos os que o buscam e de todos que o amam. Obrigado porque o Senhor está perto de cada um de nós. Assim, ó Pai, nós te agradecemos por esta noite, por este culto que iniciamos. E queremos, a Deus, que a tua presença manifeste-se, que a tua presença, Pai, tome conta da nossa vida e nos dê, ó Deus, a paz do Senhor ao nosso coração. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Vamos nos assentar. O Senhor, Ele está conosco e Ele perdoa também os nossos pecados. Tanto na primeira leitura quanto nesta segunda, de Mateus e de João, é isso que temos como promessa para a nossa vida. Mateus capítulo 28, de 18 a 20, nós conhecemos bem também, que diz assim: Jesus, aproximando-lhes, falou dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado ou ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E João capítulo 6, Evangelho de João, no capítulo 6, versículos 35 a 39. João 6, 35 a 39. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Estas são promessas. E mais do que promessas, são certezas que Jesus dá a cada um de nós. Nós falamos isso essa semana e semanas anteriores no estudo, que Jesus é este pão que sacia a nossa fome, é esta água que sacia definitivamente toda a nossa sede e a sede da nossa alma. Por isso, Ele garante: quem crer tem a vida eterna, e quem crer também será ressuscitado no último dia. Amém. Vamos cantar
dois hinos, duas partes de dois hinos que falam praticamente a mesma verdade. Não temas, contigo eu sempre estou, ou eu nunca te deixarei. Sempre estarei. Obrigado, bênção do propósito rei. Quando se for quando a escuridão, essa minha promessa brilha no meu coração. Comigo estás, sim, Jesus me promete, sempre comigo estás. Comigo estás, comigo estás, sim, Jesus me promete, sempre comigo estás. Que promessa maravilhosa é saber que Jesus está conosco. Feche os seus olhos. Ele está aqui, Ele está conosco em todos os momentos. Esteja confessando a Deus os seus pecados. Pelos méritos de Jesus, você será perdoado. Não por você, não por mim, mas pela presença de Jesus. Esta é uma promessa. Ele está conosco. Vamos cantar. Oh, preciosa, rica promessa de Jesus Cristo, será Senhor, a quem confia na sua graça, dizem nunca te deixarei. Oh,
coração. Que paz, que alegria. E, ó Pai, que certeza é podermos ter de que o Senhor nunca há de nos abandonar. De que todo aquele que vai a Ti, o Senhor jamais recusará, o Senhor jamais lançará fora. Independente de quem seja e de como esteja, o Senhor recebe a todos de braços abertos. Ó Deus, nós Te agradecemos mais uma vez porque, pelo sacrifício de Jesus, o Senhor perdoa os nossos pecados. E perdoa porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor nos aceita e nos entende, conhece as nossas fraquezas, e mais do que conhecer, o Senhor, ao nos perdoar, nos fortalece a vivermos pela fé e sermos vencedores, ó Pai. Esteja ouvindo, ó Deus, a oração de cada um de nós nesta hora, que brota do nosso coração para Ti, ó Pai. Traz paz, traz alívio, traz perdão, traz reconciliação entre nós e o Senhor, para que a nossa vida seja também uma vida que perdoe, uma vida que ofereça perdão e que também, ó Deus de amor, faça assim com que o sacrifício de Cristo na cruz não seja em vão. Aceite o nosso pedido, aceite a nossa oração. É o que nós Te suplicamos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. A pergunta número 1 do nosso catecismo pergunta: qual a sua única consolação, tanto na vida como na hora da morte? Que de corpo e alma, tanto em vida como na hora da morte, não pertenço a mim mesmo, mas ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Com o seu precioso sangue, Ele pagou completamente por todos os meus pecados e me livrou de todo o domínio do diabo. Ele vela por mim com tal cuidado que, sem a vontade de meu Pai Celeste, não cairá sequer um fio de cabelo da minha cabeça. Sim, que além disso, todas as coisas deverão servir para a minha salvação. Por isso, Ele me certifica, através de seu Espírito Santo, da vida eterna e me torna disposto de todo o coração a viver para Ele de hoje em diante. Amém. Em pé, vamos louvar ao Senhor. O Senhor está perto de nós. O Senhor nos chama para estar perto dEle, para louvarmos também e engrandecermos o seu nome. Eu quero estar junto aos teus pés, pois fazer
sou apenas servo, meu amigo me conhece. Eu sou
Do Senhor Jesus, como é bom saber realmente que o Senhor é fiel, que o Senhor conhece o nosso viver, que podemos descansar em Ti, que podemos orar a Ti, ó Pai, em qualquer circunstância, e saber que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos atende em conformidade com a Tua vontade, Senhor. Por isso, continue caminhando conosco e nos dê condições pelo Teu Espírito Santo para caminharmos contigo também. Ó Pai, pedimos-te que em nome de Jesus nos abençoes também ao compartilharmos a Tua palavra nesta hora. Que o Teu Espírito nos inspire, abra o nosso coração e o nosso entendimento para ouvirmos, aprendermos e praticarmos a Tua palavra, Senhor. É assim que oramos, no nome do Senhor Jesus, que é a palavra de Deus em nós. Amém. Amém. Podemos assentar. Pode baixar um pouquinho, Leandro, por favor. Obrigado. Desde o início desse culto, nós estamos falando e afirmando que Deus está conosco, que Ele caminha conosco, independente das circunstâncias e dos momentos que nós atravessamos. Ele é fiel, Ele é bom, Ele é justo. E cantamos que estamos seguros, guardados pela fé. Quando cantamos aqui, comigo está, nos vem lembranças. Mas Ele promete estar conosco. Ó, quão preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, Celeste e Rei, aquele que confia na sua graça. E se confiamos na sua graça, Ele diz: eu nunca te deixarei. Não é, como disse, uma mera promessa, é uma certeza. Atos capítulo 20, versículos 24 a 38. Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, do versículo
24 a 38. Atos 20, 24 a 38. Diz assim o apóstolo Paulo, quando estava se despedindo de alguns irmãos em Mileto, e ele chama presbíteros da igreja de Éfeso, e escreve e fala com eles, e diz assim: porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos ou presbíteros, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos para trás deles. Portanto, vigiai. Vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de amoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para que o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tendo-vos mostrado em tudo, trabalhado assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dado que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, beijaram, entristecidos especificamente pela palavra que lhe dissera, que não mais veriam o seu rosto, e o acompanharam até o navio. E ainda, lá em 2 Timóteo, que é uma palavra também muito conhecida, 2 Timóteo 4, de 6 a 8. 2 Timóteo 4, de 6 a 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. E aí, 2 Timóteo 4, de 6 a 8. Aí ele vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Esse versículo, especialmente 7, nós ouvimos ele muitas vezes, especialmente quando temos um sepultamento, quando há um ofício fúnebre, como nós dizemos. Combati o bom combate, guardei a carreira, completei a carreira e guardei a fé. Há um livro de Robert Clinton, chamado Etapas da Vida de um Líder. E esse autor fez um estudo muito interessante e perturbador até. De acordo com ele, poucos líderes terminaram bem a sua vida e a sua missão. Segundo o estudo que ele fez, menos de 30% terminaram bem.
Ou seja, 2 em cada 3 líderes da Bíblia não terminaram bem a sua carreira cristã. Alguns exemplos. Saul foi um grande líder, foi um grande rei de Israel. Ele começou bem. Ele foi, e a Bíblia descreve como um moço entre os mais belos de Israel, um dos homens mais bonitos de todo Israel. Mas ele terminou a sua vida de uma forma trágica. O seu reinado foi muito ruim e ele terminou exatamente numa de suas batalhas. Salomão, e nós falamos de Salomão, dos provérbios de Salomão, nós falamos de Eclesiastes, mas interessante é que Salomão é o contrário, ele começou bem e terminou mal. Por quê? Sendo já velho, já em idade, as suas mulheres perverteram o seu coração de modo que ele não mais estava disposto a seguir a Deus e foi seguir outros deuses. Judas, esse terminou mal mesmo, sem chance. Mas Pedro terminou bem, Davi terminou bem, Moisés terminou bem e tantos outros. E esse texto que lemos aqui de Atos capítulo 20 é o apóstolo Paulo falando aos presbíteros daquela igreja que ele estava para partir, que eles não mais o veriam. E foi um momento muito difícil, porque quando você olha para o apóstolo Paulo, você vai ver que ele não começou bem. Paulo é um desses que não começou bem. Ele era um líder muito prepotente, um líder religioso muito orgulhoso, ele era fariseu, ele era irrepreensível aos seus próprios olhos, ele perseguiu a igreja. Como falamos no domingo passado, ele presenciou e consentiu na morte de Estevão, além de muitos cristãos. Mas ele teve um encontro com Jesus. Lá no caminho de Damasco, a sua vida foi totalmente modificada e ele foi transformado num dos maiores apóstolos, e apóstolo verdadeiro da igreja de Cristo. Mas interessante que Paulo tenta imaginar como era Paulo. Solteiro, pequeno, miudinho. Alguns escrevem como ele semi-careca. Beto, me ajuda, né? Semi-careca, como que é isso? Né? Semi-careca. Né? Tinha a pestana grande, né? Tinha uma conjuntivite que não sarava nunca, tinha as pernas meio tortas, né? E além do espinho da carne, acho que ele não precisava do espinho da carne, porque com tudo isso, veja, esse é o apóstolo Paulo. Mas esse é Paulo? Esse é Paulo. Mas que vida inspiradora, que homem e que vida bonita, e que encerra a sua carreira dizendo exatamente isso: combati o bom combate, completei a carreira e o mais importante, eu guardei a fé. E essas palavras fazem parte do discurso de Paulo, além daquela: o justo viverá pela fé. Mas qual era o segredo de Paulo para dizer tudo isso? E é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Paulo tinha certeza de que ele estava nas mãos de Deus. Ele não tinha dúvida nenhuma de que Deus estava conduzindo a sua vida. E é por isso que ele vai dizer a palavra de Romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não era palavra simplesmente, não era uma frase bonita de para-choque, era uma certeza, porque ele sabia que aonde Deus o colocasse, Deus estaria com ele.
Aonde quer que fosse, Deus estaria com ele. Depois ele vai dizer mais adiante, e nós não cantamos, mas não deu mais para cantar: eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo de que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Certeza de que Deus estava na direção da sua vida, de que Deus estava na direção das circunstâncias que o cercavam, fosse a situação mais adversa, o problema mais difícil, a situação mais complicada, a história mais difícil, ele tinha certeza de que Deus estava com ele e que ele estava nas mãos de Deus. E veja, ele olha todas as circunstâncias e não diz que foi alguma coisa à toa. Então, por exemplo, ele não foi preso à toa em Cesareia. Ele não fora à toa que naufragara na ilha de Malta. Não foi à toa que ele foi impedido de ir para Troas. Não foi à toa que ele ficou mais tempo lá em Éfeso. Não foi à toa que ele foi enviado para Roma. Porque ele sabia que para a vida dele, Deus tinha um plano e uma vontade, e Deus cumpriria aquilo que havia prometido. E aí você vai, mas Paulo parece que não foi tão difícil assim. Foi. Quando ele diz assim: eu enfrentei trabalhos, fadigas, prisões, naufrágios, assaltos, perigo no rio, no mar, fome, frio, nudez, espada. Tudo isso eu passei. Por quê? Porque eu estava seguro nas mãos de Deus. Daí ele dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Um segundo segredo de Paulo, ele diz no versículo 24 lá de Atos: porém em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Ele tinha certeza de que estava nas mãos de Deus, e ele tinha certeza da missão que ele tinha que realizar. E que missão era esta? Nada mais e nada menos do que carregar a semente do Evangelho por onde quer que ele andasse, passasse, e onde quer que ele estivesse, com quem ele estivesse, ele lançava a semente do Evangelho. Em Coríntios ele vai dizer de forma muito pontual: ai de mim se não pregar o Evangelho, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para todo aquele que crê. Veja, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Depois ele vai escrever e dizer também: olha, a Timóteo, pregue em tempo, em fora de tempo e a todo o tempo. E veja só por onde ele passou. Pela Galácia, ele estava meio adoentado, e quando ele para ali em Gálatas, como a gente vai ler, ele planta uma igreja. Depois ele vai para Filipos, e lá ele é preso, e lá na prisão ele prega o Evangelho e planta outra igreja. Depois ele vai para Atenas, e nós falamos de Paulo no Areópago, ele planta uma igreja. Ele vai para Éfeso, e lá ele lança a semente do Evangelho. Para Cesareia, para Malta. A ilha de Malta que nós conhecemos hoje é a mesma. É uma das igrejas mais antigas do mundo, plantada por Paulo quando ele chegou lá, e depois em Roma. Nada podia deter a pregação do Evangelho. Por onde ele passava, ele lançava a semente do Evangelho. A palavra não estava presa, a palavra não estava cercada. Como falamos semana passada, nenhuma perseguição impedirá a igreja de lançar as novas do Evangelho. Por fim, o apóstolo Paulo tinha uma última certeza, e eu diria, talvez
maior segredo do apóstolo Paulo? Ele tinha certeza de que estava nas mãos de Deus? Sim. Ele tinha certeza da sua missão? Sim. Mas ele tinha certeza de quem o inspirava, de quem o motivava: o Senhor Jesus. É por isso que ele vai dizer assim: olha, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Lá em Romanos, por isso, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele vai enumerando: nem as tribulações, nem a angústia, nem a perseguição, fome, nudez, perigo, espada, a morte, nem a vida, nem os anjos, principados, coisas do presente, coisas que estão por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo. É sem dúvida um chamado a cada um de nós, para que nada neste mundo e nem no porvir, ele vai dizer, nos separe do amor de Deus que está em Cristo. Por isso que ele vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Os chineses têm um ditado que diz assim: a melhor época para você plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. A segunda melhor época para você plantar uma árvore é agora. Não importa se fizemos bem ou não algumas coisas no passado, porque sempre é tempo de recomeçar e de terminar bem. Agora é o tempo de começar para terminar bem. Martinho Lutero, pai da Reforma Protestante, diz assim também: há 2 dias que importam na eternidade. Este dia, hoje, agora, 7h29, e aquele dia. Estes são os 2 dias que importam na vida de cada um de nós, hoje e aquele dia. Porque no momento em que decidimos como queremos viver aqui, isso também determinará como viveremos lá com Deus. Terminar bem não é uma possibilidade para a gente pensar lá no futuro, mas é alguma coisa que precisamos optar e fazer agora. Conta-se uma historinha infantil bem simples. Um garotinho ficou muito curioso quando ele descobriu que o seu avô lia a Bíblia todos os dias. E aí ele foi lá perguntar para a mãe, falava: mãe, por que o vovô lê tanto a Bíblia? A mãe respondeu a ele: é porque ele não lia muito quando ele era jovem, mas agora ele está estudando porque está chegando a hora das provas finais, está chegando o momento final, e ele precisa conhecer mais e mais de Deus para terminar bem. O apóstolo Paulo teve um ministério de uns 25 anos aproximadamente. E ele foi perseguido pelo imperador romano Nero, aquele mesmo, botou fogo em Roma. E falou que foram os cristãos que atearam fogo em Roma. E foi exatamente nesse período que o apóstolo Paulo também foi morto. Muitos começaram bem e não terminaram bem. Há outros que começaram bem e não terminaram bem. E há aqueles que começaram bem e que também vão terminar bem. Entretanto, há aqueles que não começaram bem, mas terminaram bem. De qualquer modo, é possível e é preciso que comecemos hoje. A maneira como terminaremos é o que realmente importa, aquele dia.
Mas aquele dia nos chama a um compromisso com Deus agora. De sabermos sim que a nossa vida está nas mãos de Deus. Que nós temos uma missão para fazer. E a certeza maior de que Jesus é o modelo para a nossa vida de fé. Não é possível deixar para amanhã. Lá no fim, quando do lado de cá, ainda, eu gostaria muito que cada um de nós terminasse este momento com as mesmas palavras do apóstolo Paulo. Enquanto estamos aqui, e dizemos assim: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, porque o justo vive pela fé. E quando estivermos já do outro lado, que a gente possa ouvir as palavras de Jesus também dizendo ao nosso coração: está bem, servo, bom e fiel. Foste fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que cada um aqui nesta noite, que cada um que está nos assistindo, possa refletir em que momento estamos. Mas hoje é um momento de recomeçarmos para terminarmos bem. E a minha oração, e a minha alegria, e a alegria também de Deus, é que nenhum de nós termine mal, mas que todos também terminemos bem esta carreira que está proposta a cada um de nós. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém. Vamos nos colocar em pé. E os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas poderão trazê-lo enquanto nós cantamos este hino, que também nos chama a fé. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Se não encosta, faz-se ver, é pela fé que vão viver. Em cada luta suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. A sua graça é o leão, abrindo prazo temporal, ao vencedor
seja isso, que seja cada palavra desse hino também uma verdade na vida do irmão, na vida da irmã. Rafa, pega uma lembrancinha aqui para mim, por favor. Quero convidar o Antônio e a Adriana para que venham aqui para levar uma lembrancinha da nossa igreja, agradecer pela presença de vocês. Por favor. O Beto conhece isso aí, né? Ah, aí, que bom. Obrigado, Antônio. Por favor, venha cá. Obrigado, viu, Adriana, pela presença de vocês. É uma pequena lembrancinha, mas com alegria nós entregamos a vocês, que possa também ser uma bênção e que vocês possam voltar para cultuar a Deus aqui conosco, né? Com toda a família. Vocês tenham uma semana muito abençoada. Obrigado, viu? Amém. Obrigado. Amém. Nas nossas orações, nós colocamos aqui no início do culto, então orarmos pela Sandra. A Sandra, terça-feira, ela vai tirar a sonda que está colocada na sua mama. Está bem, mas ela vai retirar e depois provavelmente inicia o tratamento. Tá? A Kelly, pela graça de Deus também, melhorou bastante uma quimioterapia que ela estava fazendo. A Clarinha, eles estiveram em Curitiba, lá no Pequeno Príncipe, e esta semana provavelmente acho que chamam para ela já colocar o marca-passo no coraçãozinho dela, né, com 10 meses. Meu pai, infelizmente, ele terá que passar novamente por uma cirurgia. Ele estava com muita dor na bacia, no fêmur. Aí minha mãe pagou uma consulta, fez novamente o raio-x e a placa que foi colocada no quadril estava com problema, de modo que estava machucando o fêmur. Então, terá que passar por uma cirurgia novamente, talvez esta semana. Né? Pelo seu Berlim faleceu, nós fizemos o sepultamento dele, então orarmos pela dona Eunice, né, por toda a família Venceslau também, a Mara, que não está muito bem ali, né? Vamos estar orando pela Mara, já a gente vai também orar por ela. E essa semana, orarmos pelo Leandro, pela Jo, pela família, orarmos também pelo Antônio, pela Adriana, pela dona Lucilene que estão conosco. Mais uma vez, dona Delma, muito obrigado. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Meu Deus, como é bom saber que o Senhor é o nosso Deus poderoso, maravilhoso, Criador de todas as coisas, e que o Senhor guarda as nossas vidas e que nossas vidas estão em tuas mãos. Assim como o apóstolo Paulo tinha certeza disso, queremos ter esta certeza também, ó Pai, de que nenhuma circunstância, de que nenhuma adversidade nos vencerá, porque o Senhor está conosco. E nós enfrentaremos, nós passaremos por tudo e seremos sim vitoriosos. Combateremos o bom combate, como diz o apóstolo Paulo. Ó Pai, colocamos diante de Ti esses pedidos, em especial agora, colocamos a Mara, Senhor. Que o Senhor esteja ali com ela, estabelecendo, Senhor Deus, as suas forças, estabelecendo a sua saúde, Senhor Deus. Derrama com ela o seu cuidado, Pai, para que ela esteja melhorando, Senhor. Pai, cuide da nossa irmã Sandra, cuide, Senhor, da Kelly, cuide da Clarinha, do meu pai, da família que está enlutada. E te agradecemos, ó Pai, pela vida do irmão Antônio, da Adriana, da Lucilene, também da dona Nelma, que estão conosco nesta noite. Louvado seja o teu nome por estas vidas, ó Pai. Ó Deus, nos leve de volta aos nossos lares, Senhor, para que durante esta semana, em qualquer circunstância,
da nossa vida, saibamos que o Senhor está conosco. Que o Senhor é o Deus de Israel, que o Senhor é o Deus que não abandona jamais o seu povo. Que o Senhor, Pai, também nos leve a pregar a Tua palavra, a testemunhar o Teu Evangelho, onde estivermos, ó Deus. E que a luz de Jesus resplandeça na nossa vida, Senhor. Aceite, Pai, este culto, é o que nós te pedimos, é o que nós te suplicamos, agora e sempre, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Deus que é fiel e nunca abandona o seu povo os abençoe e os guarde. Que Ele volte sempre os seus olhos para cada um de vocês e nunca se separe de sua caminhada. Que Ele faça surgir um mundo novo de alegria, paz, esperança e amor. Que Ele lhes dê a sua paz. Ele, que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, agora e para sempre nos abençoe e nos guarde. Amém. Amém.